E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E hoje nós vamos dar algumas dicas para você que quer comprar um Nintendo Switch usado. Esse vídeo ele tem foco especificamente no Nintendo Switch V1 desbloqueável, mas ele pode ser estendido para qualquer versão do Nintendo Switch. A primeira coisa que você precisa entender é, se você quer comprar um Switch V1 usado, entenda que ele é um videogame antigo. A primeira versão do V1 foi lançada em 2017 e esse V1 desbloqueado ele foi fabricado entre 2017 e 2019. Então é provável que você pegue um videogame mais antigo. Porém, quem conhece a qualidade de Nintendo sabe que idade não diz muita coisa. Olha o estado, o meu videogame ele é de 2019, ele já tem uma certa idade, mas a bateria dele tá excelente e como eu troquei a carcaça, para quem acompanha o canal já sabe que eu fiz isso, ele está literalmente novo. Ele tem alguns detalhes que precisam ser tratados e eu já estou vendo isso. Eu vou falar desses detalhes nesse vídeo para que você não passe por esses problemas. Então, antes de mais nada, quando você vai comprar o Nintendo Switch V1 usado, a primeira coisa que você precisa entender é, existem duas versões do V1, uma versão que é desbloqueável e uma versão que não é desbloqueável. Então esse é o primeiro cuidado que você precisa ter. A maneira mais prática de descobrir se ele é ou não é um Nintendo Switch desbloqueável é você pegar o serial dele. Você pode pedir o serial ao vendedor, nem todo vendedor vai te dar o serial. Algumas pessoas têm medo de passar o serial dele, mas mesmo que ele não lhe dê o serial na hora que você for receber o produto, você pode verificar se ele é sim desbloqueável através do serial. Mas a melhor forma de descobrir se ele é ou não é desbloqueável é fazendo o teste com o próprio desbloqueio. Se o vendedor diz que ele é desbloqueável, ele precisa te entregar um cartão SD com desbloqueio dentro. E daí você pode inicializar o desbloqueio e verificar se ele realmente é desbloqueável. Eu vou mostrar esse teste para vocês um pouquinho para frente, através dessa pecinha. Mas você não precisa exatamente dessa pecinha para fazer o desbloqueio. Você pode usar um celular ou um computador. Então, quando você vai comprar esse aparelho usado, a primeira coisa que você precisa ter cuidado é sobre o aspecto físico do aparelho, porque através do aspecto físico você vai saber se ele foi muito utilizado ou não. A maioria das pessoas que tem um Nintendo Switch, eles usam o videogame casualmente, então é bem normal você encontrar esse aparelho em excelentes condições, mas alguns cuidados precisam ser tomados, e eu já vi pessoas que compram esse aparelho sem tomar os devidos cuidados. Primeira coisa, verifique o estado dos Joy-Cons. Eu vou mostrar para vocês depois como é que você verifica os botões e se ele tem drift no aparelho. Mas antes de mais nada, verifique o estado dos próprios Joy-Cons. Verifique se eles estão bons, se todos os botões estão sendo pressionáveis. Depois disso, você vai destacar os Joy-Cons e verificar se o aparelho responde aos comandos mesmo quando eles estão desconectados. Se o seu aparelho tiver com algum problema no Bluetooth, ele não vai funcionar. Então esse é um teste para verificar se o Bluetooth está funcionando de verdade. Você aperta aqui, ó, e o aparelho precisa responder. Ó, respondeu. Com outro agora, ó. Liguei. Aqui, ó. Então os dois Joy-Cons estão funcionando perfeitamente, mesmo desconectados do tablet. Esse aqui já é o primeiro bom sinal. Agora nós vamos verificar o tablet, o console. Primeira coisa que vocês precisam fazer é, se ele tiver capa, removam a capa, porque a capa ela esconde alguns problemas. A mesma coisa vale para a tela. Se o seu console tiver uma película, essa película ela pode esconder alguns arranhões. Ela é muito boa para disfarçar arranhões. Então é interessante que você verifique o aparelho sem película. Esse aqui ele tem alguns arranhões, mas ó, a película ela esconde perfeitamente esses arranhões. Outra coisa que você precisa fazer e muitas pessoas esquecem: teste um cartucho e teste também o leitor de cartão SD que fica aqui embaixo. Nesse aparelho aqui, esse leitor de cartão SD, ele ainda funciona, mas ele não está 100%. Qual o problema dele? O problema dele é que quando você vai colocar um cartão SD aqui, quando você vai encaixar o cartão, ele precisa dar um clique. E você empurra de novo, ele dá outro clique para liberar. Isso não está acontecendo nesse aparelho. Eu coloco o cartão, ele não faz o clique, mas ele está indo normalmente. Para remover, eu puxo, porque o clique não funciona. Então eu já comprei essa peça para substituição, ela já deve estar chegando. Quando eu for substituir eu vou mostrar para vocês como é que faz, não é difícil, mas é um ponto a se
considerar. Mesmo com a idade do aparelho, não é muito normal esse leitor de cartão vir com problema. O que devia acontecer nesse aparelho é que o antigo dono devia utilizar vários chips com desbloqueio. Então ele deve ficar trocando. Verifique também se ele tem todos os parafusos. É normal esse aparelho, com o tempo, os parafusos dele se desgastarem. Às vezes você não nota, é só um desgaste natural. Mas se você precisar abrir o aparelho para qualquer manutenção, provavelmente os parafusos vão ficar ruins. Então é interessante que você troque os parafusos. Eu já comprei o kit de parafusos extras para substituir os parafusos atuais. Outra coisa interessante de se fazer é perguntar ao vendedor se ele está com a manutenção em dias. Qualquer técnico cobra aí os seus 80 a 120 reais para fazer essa manutenção. Ele abre o console, limpa o console, troca as pastas térmicas. Se isso não for feito no seu console, ele vai superaquecer por causa da poeira e do ressecamento da pasta térmica. Esse console já veio com a manutenção em dias, mas é interessante que você tenha isso em mente. Perguntar ao vendedor se ele já fez a manutenção ou você mesmo faz. Não é difícil de fazer essa manutenção, você não precisa pagar um técnico para isso. Mas por questões de segurança, talvez você queira fazer com o técnico. O outro ponto que você precisa tomar muito cuidado é sobre os Joy-Cons. Vamos testá-lo para ver se eles estão todos funcionando 100%. Vamos conectá-los. Você vai vir aqui em configurações, nessa engrenagem. Você vai descer, ó, até controles e sensores. Você vai fazer dois testes aqui. Você vai procurar a opção calibrar botões analógicos, e aqui você vai testar os dois analógicos, esse e esse aqui, tá bom? Eu vou mexer esse aqui, pronto. Note que aqui, ó, o botão tá paradinho, significa que ele não tem drift. Se ele tivesse drift, ele faria isso aqui, ó. Ele ficaria indo para um lado, insistentemente. Então, isso aqui é uma prova de que o Joy-Con não tem drift, se ele está paradinho. Aí você vai lá, ó, e mexe para ter certeza que ele está funcionando 100%. Ele tem que obedecer todos os seus comandos. Esse analógico está ok. Eu vou apertar o B. E dessa vez eu vou mover o outro analógico. Mesmo teste. Paradinho, significa que ele não tem drift. Funcionando perfeitamente. B para sair. Daqui você vai lá embaixo e você vai escolher a opção testar dispositivos de entrada. E você vai dar um clique no A. Aqui, ó, você tem a opção de testar os botões dos controles e testar a tela tátil. Você vai testar os dois, tá bom? Vamos começar testando os botões dos controles. Eu vou apertar A. E aqui, ó, o botão que eu apertar, ele precisa ser exibido na tela. Teste todos os botões aqui, ó. Se todos eles responderem, ótimo. Você vai clicar aqui em sair. E agora você vai clicar em testar a tela tátil. Só clica e verifica se todos os cantinhos estão funcionando. Ele marca onde você clica, ó. Se isso aqui estiver marcando, significa que a tela de toque também está ok. O próximo teste que nós faremos é a questão da bateria. Pessoal, existe um mito que as pessoas falam assim, ó, o problema de se comprar um Nintendo Switch antigo é porque a bateria dele já está deteriorada. Gente, não é assim que funciona. Esse aparelho aqui, esse modelo específico, ele é de 2019 e a bateria dele ainda está funcionando em 100%. Então assim, é bem normal você pegar um aparelho mais antigo. O primeiro veio que eu tinha era de 2018 e a bateria dele também estava impecável. Então como é que eu faço para testar a bateria? Eu procuro o jogo Zelda Breath of the Wild, para mim é o mais prático para testar a bateria. Abre esse jogo e joga um tempo. A bateria dele em 100% deve durar cerca de 3 horas e meia. Então você não precisa, obviamente, jogar 3 horas e meia. Você pode jogar 10 minutos e calcular o quanto a bateria descarregou. Depois você faz um cálculo para ver se você jogasse a bateria em 100%, ela duraria pelo menos 3 horas e meia, que é o tempo médio de duração
da bateria desse console no Zelda Breath of the Wild. Isso pro V1. Pro V2 a bateria tem que durar 4 horas e meia. Se você colocar ele no Zelda Breath of the Wild e a bateria durar muito menos do que isso, significa que a bateria dele tá ruim. Então talvez não seja uma boa ideia adquirir esse console em específico. Outra coisa que a maioria das pessoas não se atentam é perguntar sobre a procedência desse aparelho. Não é normal você pegar esse aparelho com lá os seus 6 anos de vida e a pessoa ainda tem a nota fiscal dele. É muito raro você encontrar inclusive ele com caixa. Mas não é questão dele ter nota fiscal, é questão de você saber da procedência, porque ele é um portátil. Ele pode ter sido roubado, furtado, pode ter sido esquecido no ônibus, por exemplo. Então é interessante que você pergunte se ele já teve mais de um dono, pergunte sobre os acessórios. Se você vê o Nintendo Switch sendo vendido, principalmente um V1, um V2 ou um OLED, e ele não tem, por exemplo, dock e carregador, existe uma grande possibilidade dele ter sido roubado. E você não vai querer ter uma peça roubada. Sempre se preocupe com a procedência do seu aparelho. Outra coisa que é interessante que você faça é coloque um cartucho para testes. Eu sei que nem todo mundo tem, mas é interessante que você consiga, nem que seja um emprestado, para verificar se ele está funcionando, e jogue por pelo menos 10 minutos para verificar o quanto o console aquece. Se ele tiver com problema, provavelmente 10 minutos já é o suficiente para você notar que ele está travando, ou que ele está desligando, ou que ele está superaquecendo. Em 10 minutos de jogos, o Nintendo Switch ele não vai superaquecer, ele não vai desligar e não vai travar. Depende do jogo? Não exatamente. Se você colocar, por exemplo, o Zelda Breath of the Wild, ele pode até perder frame rate, mas ele não vai travar. Se você estiver jogando ele, travar mesmo, de congelar e depois voltar, seu console pode estar com problema. Então vamos lá, agora nós vamos testar o desbloqueio, que é o nosso objetivo, pegar o Nintendo Switch desbloqueado. Então eu vou desligá-lo completamente, claro. E então eu vou pegar esse aparelho. Se você não tiver esse aparelho, você pode fazer isso com um computador ou com um celular, mas essa peça aqui é essencial. Você vai colocar ela aqui, ó, até embaixo, até travar. Você vai apertar o botão de liga segurando o botão de volume mais, segura o botão volume mais, ó, e aperta o botão de ligar uma vez só. Não aconteceu nada. Depois disso, você vai pegar o aparelho e vai ligar ele aqui. Então ele deve, se ele for um aparelho desbloqueável, ele deve ligar aqui. Um truque que um vendedor usa para te enganar é dizer que esse aparelho aqui, ele não está funcionando porque ele está descarregado. Isso aqui, ele tem sim bateria, mas ele mesmo descarregado ele funciona. Se ele estiver descarregado, você coloca ele aqui, o que vai acontecer? Ele não vai ligar da primeira vez, mas se você fizer o procedimento novamente, nem precisa tirar ele, deixa ele aqui. Você faz o procedimento novamente, ele vai ligar da segunda vez, porque ele já pegou carga o suficiente. Então, ele precisa sim carregar o desbloqueio. Se ele não carregar o desbloqueio, ele é um V1 não desbloqueável, e não é esse o seu foco. Então, toma cuidado com isso. E para finalizar, eu vou entrar aqui na LAN original. Isso aqui para mim é um bônus. Algumas pessoas não se preocupam com isso, eu me preocupo. Esse aparelho, ele está banido da Nintendo. Por isso que eu estou entrando na NAND original. Se você quer comprar um aparelho que não esteja banido, você precisa fazer esse último teste. Mas eu não me importo porque eu não quero jogar online. Eu não me importo se ele está ou não banido. Tudo bem, então as dicas já são suficientes para você. Mas se você exigir um console desbloqueável, você vai abrir na NAND original, ligar o Wi-Fi. Aproveita e já testa também o sinal Wi-Fi se o seu aparelho está ligando na internet. Você vai entrar na loja Nintendo normalmente. Claro que ele vai pedir uma conta, um usuário e senha. Se ele estiver banido, vai aparecer uma mensagem de erro nessa tela. Se ele não estiver banido, ele vai entrar na loja normalmente. Tá bom? Entenda isso. Se ele estiver banido, ele não entra na loja de jeito nenhum. Entrou na loja? Então tá tudo ok. Você já pode comprar o seu aparelho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido vossas dúvidas. Qualquer dúvida que você tenha mais, coloque nos comentários que eu vou tentar responder. Se você não for inscrito no canal, já aproveita e se inscreve no canal para acompanhar as novidades. Não esquece de deixar o like e eu vejo vocês no próximo vídeo.